Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar a justiça divina como um dom recebido por graça, mas também como um fruto manifestado na vida do cristão. Quando eu era criança, ouvia as pessoas mais velhas orar pedindo justiça. Elas diziam: cobre-me com teu manto de justiça. Eu não entendia como seria esse manto. O que é justiça para você? Quem é um homem justo na sua opinião? Você já orou a Deus pedindo justiça? O que você quer que Deus te dê quando você diz: Deus, dá-me tua justiça? Quando você pensa na justiça de Deus, você pensa num atributo divino, na força que você precisa para obedecer, no perdão? O que é justiça? Bom, de acordo com Jeremias, a justiça não é um atributo, nem uma força, nem uma doutrina, nem muito menos um conceito teórico. A justiça é uma pessoa, é Jesus, justiça nossa. Quer dizer que quando eu peço justiça, Jesus me dá sua justiça, mas Ele vem a mim porque Ele é a justiça. Ninguém pode separar Deus da sua justiça. Ambos são uma mesma coisa. Jesus é a própria justiça. Agora, se este conceito não estiver bem claro na tua mente, cada vez que você intente ou tente ser justo, vai tentar portar-se bem, em lugar de esforçar-se para conservar uma conduta sem erros. Você precisa esforçar-se para não afastar-se de Jesus. Se você sabe que Jesus é a justiça e deseja ser um homem justo, tudo o que você precisa fazer é ir a Jesus, permanecer com Ele, e nele você é feito justiça de Deus. Isto é o que afirma São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe? São Paulo vai além do que qualquer ser humano pode imaginar. Ele diz que em Jesus o ser humano é feito justiça, e não simplesmente que recebe justiça. Com frequência pensamos que um homem justo é aquele que não mente, não rouba, não mata, cumpre todos os mandamentos de Deus. Isto é verdade, mas só quando esse bom comportamento é o resultado de estar em Jesus e permanecer em comunhão constante com Ele. Porque Jesus é a justiça. Separados dele, o bom comportamento não passa de mero moralismo. E cristianismo, querido, não é moralismo. Cristianismo é comunhão com Jesus. O cristianismo se transforma numa experiência asfixiante, sufocante, se a sua preocupação na vida cristã é simplesmente portar-se bem. Mas é fascinante quando é uma experiência maravilhosa de viver cada dia com a pessoa maravilhosa de Jesus. A segunda parte da lição nos leva a meditar num texto de Paulo, que está em Romanos 10, 3, e diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é o grande perigo que os cristãos corremos: confundir as coisas. Pensar que Deus está simplesmente preocupado em que nos portemos bem e pratiquemos obras justas. E claro, querido, que Deus gosta de ver obras de justiça na vida de seus filhos, mas como um resultado e não como a causa. Você não é justo porque pratica obras justas. Você faz obras justas porque é justo. O primeiro que você precisa fazer na vida cristã é ir a Jesus e não tentar fazer sua própria justiça. A justiça humana é como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque é apenas aparência. Esse era o problema dos fariseus nos tempos de Cristo. Se esforçavam para ser bons, mas só por fora. No fundo, não passavam de gente pecadora. E Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora, mas osso e carne podre por dentro. Para ser um bom cristão, não basta fazer coisas boas ou justas. É preciso ser justo.
E se é justo somente quando se vive uma vida de comunhão diária com a pessoa justiça que é Jesus. Entramos agora na terceira parte da lição desta semana. Esta parte nos leva a pensar em Romanos 5:17. Romanos 5:17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aqui se fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino da morte que entrou através de Adão. Se você ler em Gênesis 5 o livro das gerações de Adão, verá que há uma dramática repetição da expressão e morreu, e morreu, e morreu. Todos morreram, porque com a queda de Adão entrou o reino do pecado e, consequentemente, o reino da morte. Mas agora Paulo diz que também por isto é, por Jesus, entrou o reino da justiça, o reino da vida. Olha como Paulo coloca a vida como um sinônimo de justiça. Justiça é vida, vida plena, vida exuberante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Como se consegue essa vida abundante? Ou melhor, o que é a vida abundante? Romanos 5:19 traz a resposta. Diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veja como Paulo relaciona a desobediência com a morte e a obediência com a vida. Pena que o ser humano acha que obedecer lhe tira a liberdade. E que sem liberdade não pode viver a vida abundante que gostaria de viver. Agora, Deus pensa de outra maneira. O que tira a tua liberdade, o que te torna infeliz, o que te leva em direção da morte não é a obediência, mas é o pecado ou desobediência. Talvez por isso o pecado no idioma grego é amartia, que significa errar o alvo. Quer dizer, você se esquece da vontade de Deus, deita para um lado os princípios da santa lei de Deus, escolhe seus próprios caminhos querendo ser feliz, e qual é o resultado? A morte, a infelicidade, a desesperação. Ou seja, você errou no alvo. Mas agora vem Jesus e obedece, e por sua obediência traz a vida, te oferece sua justiça, sua vida abundante. Mas esta vida abundante envolve obediência, porque sem ela você tornaria de novo para o reino da morte. E é justamente o tema da obediência a quarta parte da lição desta semana. A obediência nascida da justiça divina é a verdadeira prova de seu amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas se resistem a entregar a vida a Deus por completo. Essas pessoas têm medo que Deus possa mudar os planos egoístas do ser humano. E claro que Ele pode mudar esses planos. Mas, queridos, os planos divinos são infinitamente superiores aos planos que nós podemos ter. Se Deus quebrou as estruturas nas quais você confiava, é porque Ele tem algo melhor para você. Apesar disso, muitos cristãos se perguntam: mas por que é tão importante obedecer? Acaso Jesus já não obedeceu em nosso lugar? Acaso Ele já não nos deu a sua justiça? Querido, deixa-me compartilhar alguns princípios básicos que vão ajudar você a entender o valor da obediência. Em primeiro lugar, você deve obedecer porque Deus diz que deve obedecer. E somente isto já seria motivo suficiente para obedecer. Em Jeremias 7:23, Deus ordena o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Aqui Deus está falando de obediência, e diz que al obediente nunca vai-lhe mal, só
vai-lhe bem. Olhe, embora para Deus os sacrifícios de animais no Velho Testamento eram importantes, Deus valorizava muito mais a obediência do que os sacrifícios. Bamlak, com 12 anos, gosta de contar histórias bíblicas com figuras de feltro. Ela tem uma grande quantidade de personagens e cenas. Apesar de ser tão jovem, ela passa a lição da escola sabatina às crianças que se reúnem dentro deste contentor adaptado. Ao sábado de manhã, esta igreja enche-se de louvores através de cânticos, estudo da Bíblia e oração. As igrejas na capital da Etiópia, Addis Abeba, têm visto um crescimento significativo ao longo dos anos, especialmente entre as crianças. Em qualquer dia da semana, as crianças reúnem-se nas igrejas para fazerem o que mais gostam, cantar. As crianças convidam os seus amigos do bairro para irem à igreja com elas. Elas gostam imenso de aprender novas canções e de fazer jogos bíblicos. São elas que ensinam e participam do serviço de culto da igreja. A família do T. Holdroad não era adventista, mas vivia perto desta igreja. Da sua casa, ele conseguia ouvir as crianças a cantar. Com apenas 3 anos, ele desceu a rua para ir ver o que era. Ele adorou. Em breve, T. Holdroad e os seus irmãos estavam na igreja todos os sábados de manhã. Os pais repararam que o comportamento das crianças tinha melhorado e ficaram curiosos sobre o lugar onde elas passavam tanto tempo. O que estava a acontecer? As crianças explicaram aos pais que fossem com elas à igreja. Quando eles finalmente foram, ficaram impressionados com o que viram. Esta era a igreja certa para a família. 15 anos mais tarde, continuam gratos porque os seus filhos lhes falaram da igreja adventista. Gostamos muito da nossa igreja. O que eles estão a fazer lá está a ajudar-nos a pensar, meditar e a ser melhores cristãos. E não é só isso. O nosso lar e a nossa igreja é a mesma coisa. O que temos aqui, levamos para a igreja e se precisamos de alguma coisa, a igreja irá ajudar-nos. A igreja é a nossa família. Somos um. Estamos muito felizes porque somos adventistas. O programa da escola sabatina tem ensinado muitas crianças sobre o amor de Jesus. Mas se visitarmos a classe Bamlak, poderá não haver lugar para nós. As crianças têm apenas esta pequena e escura parte no contentor. Bamlak e as outras crianças oram pelo dia em que haverá mais espaço na sua escola sabatina. Então poderão convidar todos os seus amigos e não terão de mandar ninguém embora. Uma parte da sua oferta do 13º sábado deste trimestre ajudará a construir uma nova sala nesta igreja e em muitas outras por toda a Etiópia que precisam de mais espaço para as crianças. A oferta também se destina a outros projetos na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul e no Quênia. Ore, por favor, por estes projetos e pense na forma como pode contribuir. Obrigada pelo seu apoio à oferta do 13º sábado.
pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me rei, mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua lei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, como salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. O texto de hoje encontra-se em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
Sai amor, sai amor, sai amor, sai amor. E 19, a resposta seria inequívoca. Eu diria-nos que foi um ano difícil. Se tivéssemos a mesma oportunidade de ligarmos para um irmão, também adventista do sétimo dia, em Síria, e perguntássemos como foi o ano 2019, ele diria-nos que o ano foi horrível, porque perdeu muitos parentes nessa guerra. Se viéssemos até na nossa igreja do Barreiro e disséssemos que cada irmão esta manhã perguntasse a seu anjo de guarda, anjo comissionado por Deus, antes de sermos nascidos, e dissermos a esse nosso anjo de guarda que, por favor, nós gostaríamos que você nos passasse as imagens da forma como você nos protegeu, como protegeu os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes. Se o nosso anjo viesse até aqui nessa tela e mostrasse o seu trabalho, a sua providência, eu acho que todos seríamos unânimes em dizermos muito obrigado, nosso Deus. Que Deus seja louvado porque estamos mais uma vez na sua presença. Que cada irmão se sinta que está ao lado de Jesus Cristo. Deus não só nos criou, mas Ele nos protege. E Ele tem um propósito de um dia nos salvar e vivermos com Ele na eternidade. Normalmente, quando chegamos no fim do ano, surgem as tradicionais promessas da virada. Este ano, se Deus quiser, eu vou treinar todos os dias para ver se vou manter a linha. Este ano, se Deus quiser, eu vou ser mais romântico com a minha mulher, ver se haverá tranquilidade. Fizemos uma lista infinda daquilo que nós vamos fazer durante o ano. Mas um psicólogo britânico chamado Ricardo, ele diz que a maior parte dessas promessas que se fazem este ano, vou ler a Bíblia todos os dias, este ano, diz que 90% dessas promessas não são realizadas. O porquê? Perguntamos. Em 1489, eu não sei se tenho exatamente, um matemático chamado John Wiedemann, ele escreveu um livro chamado Aritmética Comercial ou Mercantil. E num desse texto ele dizia o seguinte: se tivéssemos trabalho de somar sempre na vida, seríamos fortes, imponentes, mais corajosos e vencedores na história da vida. Ele diz: se tivéssemos o trabalho de somar. Na história da humanidade, normalmente é mais significativo nós somarmos do que diminuir. E até é preferível nós dividirmos os méritos do que diminuir. Porém, também, prezados irmãos, se por várias razões um dia nós formos derrotados, devemos estar tranquilos, porque a derrota é a inspiração dos vencedores. São homens fortes que conseguem descrever a história.
Porque sermos corajosos não significa que nós temos que chegar à meta. Significa que no processo desta vida nós conseguimos ultrapassar grandes obstáculos e conseguimos chegar até ao alvo. Ser vencedor é aquele indivíduo que sabe muito bem que a caminhada é longa, mas nunca para de lutar. Sabemos muito bem que temos que lutar, porque depois da luta vem o espírito de vencer. Depois de vir o espírito de vencer, vem então a coragem e a determinação de seguirmos a este caminho. Perguntamos o porquê que nós fracassamos. A vida é como uma tela, dizia um artista. E que esta tela significa, esse quadro significa a nossa vida. E esta vida é composta por várias fases da vida. Porém, o autor desse quadro que nós queremos pintar somos nós. Quem tem a tinta e um pincel para poder misturar as cores e passar as imagens que são úteis e importantes, somos nós. Então, se somos nós os autores deste pincel, nós devíamos pensar que o ano 2019 se foi um ano difícil, em que nós nos estreitamos com Deus. Este é o momento de nós apagarmos esta tela, estas imagens que foram para nós um sacrifício, e a partir de hoje mudarmos a história da nossa vida, e neste quadro começamos a desenhar o sorriso, a esperança, que é o símbolo da renovação, o símbolo da esperança. E somos nós que podemos descrever. Hoje estamos à altura de podermos descrever o caminho difícil ou o caminho fácil. Nós podemos descrever o caminho da certeza e da esperança, ou também podemos, a partir de hoje, escrevermos um caminho de dúvida e de incertezas. Eu gostaria de vos pedir que vamos falar um pouco de alguns homens que foram vencedores. Eu não sei se você consegue me passar aqui as imagens, por favor. É um homem muito conhecido, Ayrton Senna, foi um piloto da Fórmula 1, já é falecido, mas escutemos o que ele dizia. Ele dizia, seja qual for a sua posição social, alta, média ou baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e faça tudo com muito amor, muita fé em Deus, e um dia chegará até lá. Ainda temos mais uma. Bill Gates, o empresário norte-americano que foi fundador da Microsoft, ele dizia o seguinte: tente uma vez, duas vezes, e se for necessário, quarta e quinta vez, ou vezes, porém, não desista à primeira tentativa, porque a persistência é amiga da conquista. Se quer chegar onde a maioria não chegou, faça aquilo que a maioria não fez. Ainda temos mais uma outra inspiração. A Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra britânica no ano 1900, aqui houve uma falha, 1979 a 1990. Ela dizia o seguinte: gostaria que soubesse que existe dentro de ti uma força capaz de mudar a tua vida, basta que você lute. Ainda temos uma última, que é de um jogador. Esse é um jogador americano chamado Michael Jordan. Ele dizia o seguinte: errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para lançar os arremessos de vitória e eu falhei. Eu falhei muitas vezes na vida, é por isso que conquistei e tenho sucesso. Devia ser assim, mas houve um erro. E nós, quando vamos na Bíblia, encontramos também muitos homens que foram vencedores. Encontramos Jesus, que é um dos grandes vencedores que nós temos. Encontramos Jó, encontramos Abraão, que foram grandes homens que hoje também podem nos servir. Mas eu, esta manhã, gostaria, entre vários personagens da Bíblia, eu gostaria de nos taxarmos em Pedro. Pedro é um nome muito vulgar na história.
nós encontramos este nome quase em todo o mundo, em vários idiomas. E as razões são muito simples, porque este nome relaciona-se muito com algumas passagens bíblicas. Segundo, porque Pedro, quando foi morto e com a cabeça por baixo, então, no ano 64 depois de Cristo, então a figura de Pedro passou a ser uma figura, um símbolo de inspiração e de resistência. Eu não sei o certo, porém nós podemos saber que cá em Portugal, este nome, esta versão Pedro, apareceu no século IX. Eu gostaria de taxar um pouco, e fiquem atentos, porque vamos falar um pouco a característica dos Pedros. O que são os Pedros? Segundo o que eu pude verificar, é que os Pedros são românticos. Os Pedros são aqueles que o seu tempo livre preferem ficar mais ao lado da família e ajudar o que a família necessita. Os Pedros são aqueles que empenham-se totalmente nos seus estudos, estão definidos. Mas entre estas personalidades que nós vimos, que são românticos, são atenciosos, são determinados e gostam de conviver ao pé da família, há uma particularidade que eu gostaria que nós falássemos essa tarde. Os Pedros são ousados. Então, para podermos compreender por que eles são ousados, vamos ler Mateus 14, o versículo 22 até 33. Eu vou pedir ao irmão Cláudio que me leia esse texto, para podermos realmente ver o que se passou realmente com essa personagem bíblica que é Pedro. Livro de Mateus, capítulo 14, eu leio do versículo 22 até ao 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Algumas traduções dizem que Jesus orientou. Algumas traduções dizem que Deus impeliu. As outras dizem que Deus determinou. Queira como outra, aí a finalidade é uma. Jesus estava a dizer que aqui, discípulos, vocês têm que ir ao barco. Aqui estou a ordenar, vocês têm que ir ao barco. E os discípulos estavam preocupados, porque a última viagem que fizeram de barco, estavam para afundar, foi trágico. Ele está dizendo, então, quando fomos com Jesus, fomos juntos, escapamos a afundar. Agora ele está dizendo que vocês vão sozinhos.
Jesus está a dizer, bom, aqui os discípulos estavam preocupados. Ele está nos deixando sozinhos porque quer que a gente morra. E lá eles foram obrigados e entraram no barco. E lá os discípulos estavam interrogando uns aos outros, mas o que é que vai acontecer? E Jesus disse que vocês vão porque eu venho depois. O discípulo, mas como é possível que Jesus está a dizer que vem depois, se este é o único barco que nós temos? Virá como? E os discípulos foram andando. Só que o texto diz que houve muito vento. E este vento estava a dificultar a navegação do discípulo. Eu vou só parar um pouco. Irmão, eu quando estava a preparar este assunto, eu estava a pensar, Deus do céu, era bom que nós na igreja tivéssemos os Pedros todos, não os Celestinos. Porque a igreja precisa dos Pedros. Os homens que precisam procurar o que é a realidade. O que é que acontece? É que os discípulos lá estavam, anoiteceu, e lá diz que Jesus apareceu na 4ª vigília da noite. Eu não sei se os irmãos sabem qual é a primeira vigília. Sabem qual é a primeira? Normalmente, as vigílias começam às 6 e muda de 3 em 3 horas. Então, uma começa das 6 até às 21, das 21 até a meia-noite, da meia-noite até às 3, das 3 até às 6. Jesus apareceu depois das 3 da manhã. E eles lá preocupados quando viram no barco, alguns viram alguma coisa, começaram a gritar, fantasma, fantasma, fantasmas, fantasma. Irmão, falando hoje parece diferente, mas vivido é muito diferente. No barco não havia nenhuma mulher, mas lá os discípulos estavam a gritar, é fantasma, é fantasma, é fantasma, é fantasma. Não havia nenhuma mulher, eram todos machos que estavam lá. Estavam a gritar fantasma. Irmão, não sei se vocês já imaginaram onde os homens gritam a dizer que estão assustados. Ali há um problema sério, mas os discípulos estavam a gritar que é fantasma, fantasma. Mas Jesus depois aparece, diz que tenham calma, sou eu. Mas Pedro, visto que é um homem ousado, ele disse, se é você, Jesus, deixa-me que eu vá por cima da água. João e Tiago eram sócios, talvez está a dizer que, olha, Pedro parece que já deve estar bêbado. O outro talvez estava a dizer que nós somos sócios, se Pedro e João forem, pelo menos eu um menos sócio, pelo menos nós ficamos com dinheiro. Mas quando Pedro diz, se é você, Jesus, eu quero também ir ao pé de ti, Jesus não disse que não. Ele disse que vem. E Pedro andou. Eu gostaria de vos transmitir que se nós queremos vencer na vida, temos que ser ousados. E para nós sermos ousados, temos que fazer uma coisa nova. Irmãos, se queremos viver uma vida nova, temos que fazer uma coisa nova. E essa coisa nova que nós precisamos é aquela que vem de Deus. Porém, devemos estar cautelosos que Pedro, quando sai do barco, ninguém o acompanhou. Prezado irmão, quando tu queres fazer um trabalho para Deus, não pense que alguém vai te acompanhar. Você deve estar convicto que os santos anjos de Deus vão te acompanhar e você fará o trabalho de Deus. Devemos ter forte porque você, quando Deus te diz faça, devemos fazer com muito cuidado, com muito calor, com muito entusiasmo, porque é Deus que está nos dizer que vai. Pedro, quando diz que eu vou, foi o Espírito de Deus que o conduziu. Alguém pode perguntar, mas qual é a coisa nova que nós podemos fazer? Irmão, devemos ser amados do que nós devemos amar mais que nós podíamos ter na nossa vida. Devemos trabalhar para sermos promovidos. E se o patrão não nos promove, Deus arranjará uma forma. Devemos ser fortes, porque Deus precisa de coisas novas. Você, como é que quer viver uma coisa nova se você não cria oportunidade nova? Os casados que estão aqui, irmão, faça uma coisa nova, a tua esposa, você verá como ela também vai criar novas coisas. Irmão, devemos ter coisas novas. E este ano 2020, qual é a coisa nova que você tem para Deus? O que é que você preparou para que realmente o ano 2019 seja um ano forte de ligação com o seu Deus? Voltamos. Hoje nos encontramos numa sociedade em que ninguém quer fazer coisa nova.
todo mundo quer ficar no barco sentado. Hoje estamos numa sociedade que está preocupada mais em ouvir milagres dos outros do que o nosso milagre. Hoje estamos numa sociedade que queremos estar sentados, nunca queremos sair para fazermos a coisa nova. E queremos que algo aconteça. Eu gostaria de perguntar esta manhã, quantas promessas você já fez a Deus e você falhou? E se você falhou, o que é que se passou? Eu, quando digo que devemos fazer coisas novas, devemos ser muito cautelosos. Esta igreja do Barreiro é uma igreja multicultural e multirracial. Eu não estou a dizer aos dirigentes da igreja que quando você vier para cá, traga um programa de Washington. Não estou a dizer isso. Mas você, porque você está trouxer um problema da Angola, você vai ter problemas sérios porque você está em Portugal. Quando eu estou a dizer traga uma coisa nova, aquilo que você ouviu de Deus. Será que quando você foi indicado como um ancião, como dirigente departamental, você já falou com Deus para dizer que Deus, eis-me aqui, você me escolheu, e qual é a coisa nova que vou fazer para a sua igreja? Ou você prefere estar no barco acomodado, porque é onde há mais segurança do que andar por cima da água? Devemos experimentar tudo o que é necessário na nossa vida. Se der errado, então mudemos de estilo. Mas Deus precisa que façamos uma coisa nova. E Pedro teve que sair do barco para ir ter com Jesus. E ele chegou a ter com Jesus. Só que, infelizmente, quando ele chegou lá, afundou. E Deus diz que homem de pouca fé. E eu não vou ser muito longo. Durante o ano 2019, fizemos muitas promessas. E essas promessas que nós fizemos, nem 50% nós realizamos. Para sermos vencedores, nós temos que estar ligados com Deus. Para nós vencermos, nós temos que estar ligados com o Pai Celestial. Para nós estarmos ligados a Ele, então nós venceremos todas as dificuldades. Deus quer nos pôr claro que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mas Ele precisa que nós façamos uma coisa nova. Ele quer que nós abramos o nosso coração. Se tenhamos um espírito de ousadia, de fazermos aquilo que é bom aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Mas, acima de tudo, Deus quer que façamos uma coisa que crie unidade dentro da sua casa de oração. A minha mensagem esta manhã é que se nós queremos ser vencedores, devemos realmente alcançarmos a Jesus Cristo. É por isso que na Bíblia nós encontramos que em Cristo Jesus todos somos quê? Mais que vencedores. Que Deus possa inculcar na nossa memória que com Ele nós venceremos toda a dificuldade. Com Jesus nós venceremos todos os projetos que nós temos na nossa vida. Este ano temos um projeto da construção da igreja, da remodelação da igreja. Se o pastor Joaquim que construiu esta igreja teve que ir em vários cantos do mundo para que essa igreja fosse construída, também Deus poderá inspirar a muitos irmãos nesta igreja, para que possamos tocar em várias portas, e que nós próprios, Deus irá nos orientar para que a remodelação desta igreja seja possível. Se nós confiarmos em Deus, Deus vai admitir que o 2009 seja um ano de unidade, um ano de firmeza, um ano de coesão, para que todos possamos trabalhar, porque temos uma meta, que é vivermos com Jesus Cristo na Canaã Celestial. Falta muito pouco tempo para Jesus vir. Não desista, porque Deus te ama. Falta muito pouco tempo para dizermos que valeu a pena termos aguardado Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Que o ano 2020 seja um ano de unidade, um ano de realização, um ano de firmeza, um ano em que nós possamos realmente evidenciar o poder de Deus. Com Cristo nós seremos mais que vencedores. Que Deus, o ano 2000 seja um ano de confirmação, um ano de unidade, para que se Jesus Cristo vier no ano 2000, nós todos possamos estar na sua presença. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê felicidade, que Deus nos dê harmonia,
para que cada irmão sinta essa felicidade dentro de si, que é filho de Deus. Esta é a minha oração e a vontade de Deus. Amém.